Olá, queridos! Hoje, quinta-feira, nos encontramos para partilhar a Palavra de Deus. Que bom chegar até você, hein? O Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Pois é, olha aí a realidade de Pedro. Em primeiro momento, Pedro tem uma postura muito linda, tomado pelo Espírito Santo, uma sabedoria que lhe é dada, e ele vai responder. Jesus quer saber dos discípulos quem ele é, para os discípulos quem ele é. E Pedro vai dizer: "Tu és o Messias, tu és o Salvador." Aqui está a profissão de fé. Mas em seguida, queridos, Pedro tem uma atitude completamente contrária. Porque ele reconhece Jesus como Messias, mas veja, ainda está encurtido no coração de Pedro o seu projeto de vida. Está no coração de Pedro aquilo que é humano, e por isso Pedro não consegue ainda enxergar além. Assim como o Espírito age, automaticamente Pedro dá abertura aos pensamentos do mundo, aos pensamentos da realidade humana. E por isso Jesus vai chamá-lo de Satanás, porque Pedro não quer repreender Jesus para que ele não sofra. Que nós possamos olhar para a nossa vida com o olhar de Deus, mesmo no sofrimento. Poder enxergar que a salvação, que a bênção está a nos acompanhar. Que Deus nos ajude a nós não termos sentimentos errados, mas a termos em nós os sentimentos de Cristo. Deus te abençoe.